A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Cante comigo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele, só Ele me guarda. Jesus é o meu descanso. Declare. Em teus braços é o meu descanso. Está cansado? Em teus braços é o meu descanso. Está triste? Em teus braços é o meu descanso. Daquele que nunca me deixou. Se entrega na presença de Deus, Ele está aqui. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Então diga: e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é uma coisa, às vezes a gente procura solução em tanta coisa aí fora, e até mesmo para os problemas que nós temos aqui dentro. São tantos métodos, tantas metodologias, tantas novidades para tentar viver um evangelho que é tão puro e tão simples. Quando a gente entende que é através da palavra do Senhor que a gente vai encontrar consolo e descanso, tudo isso pode ser descartado, porque só a presença do Senhor Jesus nos basta. Aí a gente corre, tenta ser independente de várias formas diferentes, mas a gente volta recaindo na graça do Senhor, nas mãos do Senhor. E graça é um favor que a gente não merece. Recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Cante. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Mais uma vez, vamos lá.
Recai em tua graça. E não tem lugar melhor para estar. Caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. E ninguém pode tirar essa certeza. É Ele quem te guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é. Fala para Jesus, fala. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Salmo 51. Abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura que o pastor fará. A palavra do Senhor, o nosso Deus, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Que Deus abençoe a leitura deste texto da sua santa palavra. Podem sentar-se. Vem em mim, ó Deus, um coração
continuar no erro, nem viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Davi, o rei, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Não porque Davi fosse um homem perfeito. Não porque Davi fosse um homem que não falhasse, um homem que nunca tenha, de alguma forma, contrariado a vontade de Deus. A Bíblia chama Davi, o rei de Israel, de um homem segundo o coração de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, porque Davi, ele tinha uma capacidade extraordinária que eu e você precisamos desenvolver. Davi é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era capaz de reconhecer os seus pecados, de humilhar-se, de quebrantar-se diante do Senhor e arrependido buscar perdão e recomeçar. Por isso, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para o texto que lemos, o Salmo 51. Eu quero extrair apenas uma frase, uma expressão que está aqui, para nós meditarmos juntos durante alguns minutos sobre o tema Vivendo a Alegria da Salvação. Você que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, você que ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, você que ainda não entregou a sua vida, o seu coração para Jesus, esta mensagem é para você. E você que já tem a Cristo, você que já tomou uma decisão por Jesus, você que já decidiu segui-lo em sua vida, mas que talvez esteja passando por um momento de crise espiritual, de frieza, de indiferença e distanciamento da presença de Deus, este texto, Salmo 51, e esta mensagem desta noite também é para você. Então você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela TV, você que nos acompanha também pela internet, ouça, durante alguns minutos eu estarei pensando, e quero que você esteja pensando comigo sobre este texto e sobre a verdade que está aqui, quando o rei Davi, numa oração muito sincera, ele diz para Deus: Senhor, por favor, restaura a alegria da minha salvação. Restaura, Senhor, a alegria que eu perdi de estar em comunhão com o Senhor, a alegria de sentir a presença do Senhor, a alegria de servi-lo com tudo que sou e tenho. Davi ora e diz: Senhor, eu quero viver outra vez, eu quero viver novamente a alegria da minha salvação. O rei Davi, o rei de Israel, é o autor do Salmo 51, e ele escreveu esta oração, este salmo, esta poesia, esta música, exatamente porque ele estava passando por uma terrível experiência. Davi havia cometido pelo menos 2 gravíssimos pecados. A Bíblia diz que ele havia cobiçado uma mulher que não era a sua esposa. Ele a desejou. E a Bíblia diz que Davi planejou para estar com aquela mulher chamada Batseba. Ele deitou-se com aquela mulher, cometeu o pecado do adultério com aquela mulher, e inclusive como um resultado desta ação pecaminosa de Davi, ela engravidou-se. Mas Davi foi além, como dizem os antigos, um abismo puxa o outro. Ele também planejou, ele arquitetou para tirar a vida do esposo de Batseba. Era um homem importante, líder do exército do rei Davi, um homem de confiança. E Davi então planejou colocar Urias
na frente do exército, numa batalha, para que ele fosse atingido e morresse, e foi exatamente o que aconteceu. Então, além do pecado do adultério, Davi cometeu o pecado de um assassinato, tramou contra a vida de um homem inocente. Quando o profeta Natã desperta a atenção de Davi, recoloca Davi no seu juízo, faz Davi colocar de novo o seu cérebro para funcionar, e ele então se vê diante deste quadro estarrecedor. A Bíblia diz que Davi faz essa oração, que é o Salmo 51. Um homem segundo o coração de Deus, que comete o pecado do adultério e depois do assassinato, entre outros, no entorno desses. Mesmo assim, um homem segundo o coração de Deus. E nós descobrimos por quê, quando olhamos a reação de Davi ao perceber-se neste fundo do poço de pecado em que ele se encontrava. E é aqui nesse momento que ele então se torna, como em outros lances, em outros momentos, em outros capítulos da sua vida, um homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconhece o seu pecado, ele se humilha. Ele entende o grave erro, a grave falha que ele cometeu. E o seu coração se quebranta, ele se arrepende, e ele então busca a Deus, ele pede misericórdia, ele pede graça, ele pede perdão, e ele recomeça. Aqui no versículo 12 está a parte do texto que eu quero destacar nesta noite, para esta mensagem. Aqui diz que o rei Davi está orando, e então, a certo momento da sua oração, o rei Davi diz assim: Senhor, ó Deus, por favor, restaure, refaça, traga de volta a minha alegria, a alegria da minha salvação, a alegria que eu perdi, por favor, restitua. Meus irmãos, nós encontramos aqui, neste momento, um homem quebrado. Um homem que peca terrivelmente e agora sofre horrores quando ele está frente a frente com os pecados que ele cometeu. A sua alma está aflita, o seu espírito está definhando, a sua mente, o seu coração agora estavam cheios de aflição, de angústia, de dor, de sofrimento, quando ele olha frente a frente no espelho da sua alma, e ele então se encontra, ele percebe, ele descobre os caminhos tortuosos que os seus pés estavam trilhando. E então ele vai dizer aqui neste versículo 12, perdi a alegria. Perdi a alegria da minha salvação, perdi a alegria da minha comunhão com Deus, da minha intimidade com o Senhor, perdi a alegria da aliança que eu tinha com Deus. O rei Davi, o rei de Israel, o grande homem de Deus, diz aqui: eu perdi a alegria e o prazer de servir ao Senhor, de oferecer culto ao Senhor, de escrever salmos, de tocar a minha harpa, de estar no santuário, no templo, cultuando ao Deus vivo. Perdi a alegria de todas essas coisas e tantas outras. Perdi a alegria de viver. Segundo o comentarista, pastor Charles Swindoll, o rei Davi tinha cerca de 50 anos de idade quando tudo isso aconteceu, e ele já estava reinando há aproximadamente 20 anos em Israel. Não era criança, não era menino, inconstante, inconsequente, irresponsável, imaturo. Um homem com 50 anos, 20 anos reinando, já dominava suas faculdades mentais, já tinha juízo suficiente, já era líder do exército, já era o rei, o líder de Israel, também o seu líder espiritual como consequência. Um homem de tantas experiências com Deus,
um homem de tantas batalhas e de tantas vitórias na presença do Senhor. Bastaria citarmos aqui o mais famoso momento da vida do rei Davi, quando ele ainda era pequeno, adolescente, frágil, pequeno, e ele enfrenta em nome de Deus um gigante, um soldado extremamente bem armado, chamado Golias, e ele cheio do Espírito Santo de Deus e da alegria da presença do Senhor, cheio da presença de Deus, ele atira uma pedra, acerta em cheio no centro da cabeça do gigante e o mata de uma maneira milagrosa, sobrenatural e extraordinária. É esse homem que diz aqui: eu perdi a alegria de viver, eu perdi a alegria de estar na presença do Senhor. Talvez se fosse hoje ele diria: eu perdi a alegria de ler a Bíblia, eu perdi a alegria de orar, eu perdi a alegria de cantar, eu perdi a alegria de ir ao culto, eu perdi a alegria. Eu perdi. Eu tenho a impressão que é como se Davi estivesse dizendo: o meu coração se sente como se eu estivesse a muitos milhares de quilômetros longe de Deus. Depois de viver tão junto, tão próximo, tão perto e com tanta intimidade, eu sinto como se Deus estivesse do outro lado do universo. Perdi a alegria. Perdi a alegria. Com aqueles pecados cometidos, o grande rei Davi perdeu a alegria. E agora ele vive um triste e sombrio momento em sua vida. Certamente que noites em claro, um vazio, um abismo no seu coração, na sua alma. Certamente que dores dilacerantes no seu coração. Uma enfermidade física, uma enfermidade emocional, uma enfermidade espiritual, marcada por febres, por perda de peso, apetite, lembranças medonhas, enfim, miséria total. Ele diz: Senhor, restaura, reaviva, traga de volta aquela alegria que eu tinha na tua presença e que eu perdi. Uma sensação ou uma percepção tenebrosa. Uma alma que está gemendo, que está sofrendo cruciante dor. Meus irmãos, eu creio que hoje não tem sido diferente na história, na vida de muitas pessoas, e talvez algumas que aqui estejam, outras que talvez estejam nos vendo e ouvindo pela internet ou pela televisão. A história se repete. E o mesmo momento do rei Davi talvez seja o momento que você esteja passando na história da sua vida, como o rei Davi naquele momento. Eu sei que temos pessoas que estão vivendo essa tristeza de não ter a alegria da salvação ou de ter perdido a alegria da salvação. Uma angústia, um vazio, uma aflição, uma dor, um sofrimento, lágrimas na alma. Ou são pessoas que ainda não encontraram a alegria da salvação, porque ainda não tomaram uma decisão por Cristo, ainda não decidiram seguir a Jesus e entregar em suas mãos a sua vida. Ou são pessoas que, mesmo já tendo passado pela experiência da sua conversão, já receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas por algum motivo, ou talvez inclusive até mesmo o motivo dos pecados, como no caso da história do rei Davi, também estão vivendo um momento de tristeza espiritual, porque estão distantes de Deus, sem a alegria da salvação, sem a alegria da presença de Deus e da diferença que essa presença faz. Assim como o rei Davi do Salmo 51, o rei de Israel, talvez você esteja triste, exatamente porque encontra-se longe de Deus, longe do Senhor Jesus, longe da salvação e, portanto, com uma alma triste, abatida, cheia de frustrações, de decepções, de uma percepção contínua de fracasso, de derrota, como se a vida não fizesse sentido ou não tivesse razão de ser. Temos também pessoas que, mesmo depois de um encontro pessoal com o Senhor Jesus, são pessoas que estão passando por uma grande frieza espiritual
estão distantes de Deus, estão indiferentes ao Senhor e à voz do seu Espírito. Você está tão voltado para a sua própria vida, às suas próprias coisas, tão preso às questões deste mundo, ou talvez até cego pela prática cotidiana do pecado, que você está semelhante ao rei Davi, que escreveu o Salmo 51, e você então está dizendo, conscientemente ou não, perdi a alegria, não tenho vivenciado a alegria da salvação. A Bíblia diz que Satanás, o inimigo, tem como projeto roubar, matar e destruir na sua vida, mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus quer oferecer a você vida e vida abundante. E você não consegue ter esse sentimento, essa sensação, esse entendimento, essa compreensão. Como Davi, o rei de Israel, você perdeu a alegria da sua salvação, perdeu a alegria da sua comunhão com Deus, perdeu a alegria da oração, da meditação nas Escrituras Sagradas, a alegria do louvor, da adoração, do culto, do serviço. Por isso que eu disse que a mensagem desta noite é para você. A mensagem desta noite, o texto da Bíblia desta noite é para você que ainda não experimentou a alegria da salvação. E para você que por algum motivo já teve, mas perdeu a alegria da sua salvação. A mensagem desta noite é para você que quer ter, que precisa ter esta alegria, este prazer de uma nova vida em Cristo, e é também para você que perdeu esse prazer, que perdeu essa satisfação, que perdeu essa alegria de uma vida de intimidade com o Senhor. E eu quero chamar sua atenção para o Salmo 51 e algumas verdades que aqui estão em todo o Salmo e que eu creio certamente nesta noite vão abençoar grandemente a sua vida. E ao falarmos aqui hoje sobre viver a alegria da salvação, eu quero começar afirmando que somente vivemos a alegria da salvação quando nós reconhecemos o nosso pecado. Você somente vai experimentar a alegria da salvação quando você, assim como o rei Davi, reconhecer o pecado ou os pecados em sua vida. O texto está cheio de afirmações a este respeito. Aqui encontramos o rei Davi abrindo o seu coração, olhando com muita sinceridade para si mesmo e reconhecendo os pecados que ele havia cometido. E ele diz no texto, no versículo 3, por exemplo, eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele não esconde a realidade, ele não esconde os fatos, ele admite, ele diz, Senhor, eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas transgressões. Ouça, quer você queira ou não, você não tem saída. Porque a realidade é exatamente assim. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos são pecadores. Você e eu, todos nós. E por isso separados da presença de Deus, distantes de Deus, longe da presença de Deus. E é nesse momento que precisamos dar esse passo fundamental. Se você quer viver a alegria da salvação em sua vida, então comece reconhecendo isso. Eu sou um pecador. Se todos pecaram, então você também pecou. Se todos são pecadores, então você também é. Seja você uma pessoa que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, como já disse, seja você uma pessoa que já tomou a decisão de seguir a Jesus, mas que perdeu a alegria da salvação, muito provavelmente é porque o pecado está sendo um obstáculo, uma barreira, um abismo entre você e Deus, entre você e a alegria da sua salvação. Portanto, meu amigo, meu irmão, nesta noite, a palavra de Deus com clareza está dizendo a você com todas as letras, reconheça o seu pecado, reconheça os seus pecados em nome de Jesus. Caso contrário, nós precisamos concluir a mensagem por aqui. Ou você admite, ou você reconhece, ou você aceita a sua condição de pecador. Ou então é impossível que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida, na sua alma, no seu coração e abençoe você. Mas não apenas isso. Porque também se nós queremos
viver a alegria da salvação, é preciso buscar ao Senhor. Porque somente vivemos a alegria da salvação quando buscamos ao Senhor. Ou pela primeira vez, ou outra vez, como no caso do rei Davi. O texto do Salmo 51 está cheio desta verdade. O rei está orando, clamando, e isso significa que ele está fazendo o quê? Ele está buscando o Senhor, buscando a face do Senhor. O simples fato do rei Davi estar no Salmo 51 fazendo uma oração, significa que ele está buscando a Deus. Ele está se colocando diante do Senhor. Então, vivemos a alegria da salvação quando reconhecemos o pecado e então, no próximo passo, buscamos ao Senhor. O verso 11 diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, porque eu estou te buscando, eu estou correndo atrás, eu estou indo ao encontro do Senhor. Não me rejeites, não vire as costas para mim. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que quando nós buscamos ao Senhor, Ele jamais, Ele nunca vira as costas. Todas as vezes que a Bíblia diz que alguém buscou o Senhor, encontrou. E isso continua sendo válido hoje na sua vida e na minha vida também. Ele nunca rejeita um coração quebrantado, diz a Bíblia. Jamais. Quando buscamos, quando clamamos, quando procuramos, sempre nós encontramos, porque Ele sempre está pronto a nos atender, Ele sempre está disponível para nós. Buscar ao Senhor significa buscar a sua presença, e foi isso que o rei Davi estava fazendo. A palavra presença aqui no texto é uma tradução da palavra hebraica face ou rosto. Literalmente seria, ele estava buscando a face, ele estava buscando o rosto ou a presença do Senhor. Então ouça, se por um lado Deus está presente porque Ele é onipresente, se por um lado Deus está presente porque Ele cumpre a sua promessa e a sua aliança, por outro lado, muitas vezes, pode ser que você não esteja sentindo a presença de Deus, porque você se tornou ausente da presença de Deus. Você o abandonou. Você permitiu esfriar o seu coração. Você é que deu as costas a Ele. E então, nesse momento, como o rei Davi, você diz: perdi a alegria, perdi o prazer, perdi o contentamento da minha salvação. Nós é que não conseguimos senti-lo, nós é que não conseguimos vê-lo, nós é que não conseguimos ouvi-lo, nós é que não conseguimos adorá-lo, nós é que não conseguimos servi-lo. Caminhando um pouco mais adiante, também quero afirmar nesta noite: vivemos a alegria da salvação quando arrependidos pedimos o perdão de Deus. Outra marca registrada do Salmo 51, porque aqui encontramos um homem clamando a Deus e dizendo ao Senhor: tenha misericórdia de mim e perdoe os meus pecados. Veja, essas expressões estão aqui também em vários momentos da oração do rei Davi. Ele diz: tem misericórdia de mim, lava-me de toda a minha culpa, apaga todas as minhas iniquidades, livra-me da culpa dos crimes de sangue que eu cometi. Irmãos, que oração é o Salmo 51? Uma oração que todos nós devemos, repetidas vezes, fazer ao Senhor. E neste ponto principalmente. Irmãos, como nós erramos, como nós falhamos, como nós somos humanos e como a nossa humanidade domina. Como somos levados pelas tentações, como somos levados pelos erros, pelas falhas, tantas vezes cometemos e que entristecem o coração de Deus e trazem tristeza ao nosso coração. Assim como a Bíblia diz que todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Eu creio que também é possível dizer, todos os dias, precisamos orar como esse homem: Senhor, tenha misericórdia e perdoe. E perdoe.
porque eu preciso do perdão que só o Senhor pode dar, ninguém mais e nada mais. O rei Davi está quebrantado e por isso ele ora e pede perdão. Ele está arrependido. E então ele confessa os seus pecados. E essa confissão de pecados é sinônimo de um coração que está dizendo para Deus, o Senhor: ó Deus, tem misericórdia de mim e perdoe os meus pecados. Também vivemos a alegria da salvação quando o Senhor ouve e atende a nossa súplica e então somos perdoados pelo Senhor. Aqui está o momento mais importante desta oração do rei de Israel no Salmo 51. O perdão dos pecados traz de volta a alegria da salvação que ele havia perdido. No versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável ou estável. Versículo 2, devolva-me a alegria da tua salvação. Versículo 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Nós conhecemos a história deste homem e sabemos que ele foi perdoado. O Senhor o perdoou, restaurou a sua sorte. O Senhor trouxe de volta a alegria que o rei Davi havia perdido, o prazer da vida, o prazer da existência, o prazer da salvação. O comentarista bíblico, o pastor, doutor Derek Kidner, escreveu que nos versos 1 e 2 do Salmo 51 nós temos uma petição. Nos versos 3 a 5 temos uma confissão. Nos versos 6 a 9 temos uma restauração. Nos versos 10 a 13 temos uma renovação. Nos versos 14 a 17 temos uma adoração. E nos versos 18 e 19 temos uma oração de um coração que está de volta ao louvor e à adoração a Deus. Nos versos 12 e 13 encontramos aqui as palavras restituição e conversão, que quando traduzidas fazem parte do mesmo verbo na língua hebraica, o original do texto, ou seja, possuem o mesmo significado. Deus restaurou, Deus trouxe de volta, Deus reavivou a alegria que aquele homem havia perdido por causa dos seus pecados. E em quinto e último lugar, irmãos e amigos, só é possível viver a alegria da salvação quando voltamos a uma vida de louvor, de culto, de adoração a Deus. Vivemos a alegria da salvação quando voltamos a adorar, e foi isso que aconteceu na vida de Davi. Na última parte do texto do Salmo 51, encontramos o rei Davi de volta ao tabernáculo, de volta ao culto. Ele está de volta ao serviço do Senhor. Ele agora está de volta aos rituais e sacrifícios que faziam parte daquele momento da religiosidade do povo de Deus. E ele agora está de volta, oferecendo outra vez, com alegria em seu coração, as ofertas sobre o altar. Antes ele estava distante e triste. Agora ele está perto e alegre outra vez. Antes ele estava ausente e triste. Agora ele está presente e feliz outra vez. Antes ele estava calado e triste. Agora os seus lábios se abriram e ele está alegre novamente. Antes ele estava sozinho e triste. Agora ele está de novo em comunhão com o Senhor e revivendo a alegria da sua salvação. Eu quero concluir nesta noite esta mensagem fazendo um desafio, fazendo um convite, fazendo um apelo. Eu quero convidar você para estar em oração agora. E não há outra posição ou postura melhor para nós orarmos do que inclinando a nossa cabeça e fechando os nossos olhos para que nada distraia a nossa atenção. Oramos assim para que o nosso coração esteja totalmente concentrado em Deus. E é assim, nesse espírito de oração que a igreja está agora, que eu quero terminar, que eu quero concluir a mensagem dessa noite.
perguntando se há entre nós aqui, neste lugar hoje, pessoas que estão se identificando com este texto do Salmo 51, pessoas que estejam se identificando com a experiência que viveu o rei Davi, o rei de Israel. Se há entre nós nesta noite aqui, homens ou mulheres, sem a alegria da salvação, eu quero lhe dizer que esta noite é a noite que Deus reservou para oferecer a você a alegria da salvação. Ou, se nós temos aqui hoje, neste culto, homens, mulheres, que mesmo salvos em Cristo, perderam em algum momento da sua trajetória essa alegria da salvação, nesta noite, Deus trouxe você e colocou você aqui neste lugar para ouvir tudo isso, para que você pudesse também reencontrar a alegria, o prazer de viver continuamente na presença do Senhor. Seja qual for o seu caso, seja qual for o momento que você está vivendo agora. E eu quero pedir aos irmãos que estejam orando, intercedendo, clamando, suplicando a bênção de Deus para esse momento tão importante do nosso culto, onde almas são salvas e vidas são restauradas no altar do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara com a esperança viva. Tua presença, vamos cantar? O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Que amor é esse? Tua presença. Então fala para ele, diz: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. Eu quero ouvir você cantando, cante. Não há nada igual. Vamos juntos. Não há nada igual. Tá lindo. Não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz, que quebra todo jugo. Tua presença. Só a presença do Senhor Jesus. Então vamos cantar bem forte nessa noite. Vamos juntos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória.
glória.